Bom dia a todos. Muita alegria estamos nós reunidos novamente para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus e que ele possa iluminar as nossas mentes para que possamos aproveitar os ensinamentos do Evangelho para sermos a nossa melhor versão. Sabemos que o nosso processo encarnatório, ele se dá com o objetivo educativo, que nós estamos sempre aprendendo com as nossas experiências, ao longo aí das nossas vivências, nós cometemos muitos erros, aprendemos com os nossos erros, eh, na convivência com as outras pessoas, é bem provável que vamos machucar as pessoas com as quais convivemos, porque somos um misto de luz e sombra, metaforicamente falando, no sentido do que já conseguimos sedimentar de aprendizado em nossas consciências e naquilo que ainda temos dificuldade de vivenciar e sedimentar como aprendizado real nos nossos corações para que não cometamos os mesmos erros que já fizemos em outras vidas. Então, essas múltiplas encarnações, elas vêm ao nosso encontro para nos ajudar a sermos pessoas melhores através das experiências que vamos tendo. E ao longo delas, nós vamos aprendendo a melhorar aspectos nossos que são dificuldades morais, né? Então, através dos muitos sentimentos ainda não qualificados, como egoísmo, orgulho, ciúmes, sentimentos contrários à lei do amor, é possível que nós já tenhamos machucado muitas pessoas, cometido erros graves ao longo das nossas vidas. E o Chico nos ensina, através da psicografia do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que as leis divinas, elas estão registradas na nossa consciência. Toda vez que agimos em contradição com essas leis, nós geramos um processo interior de culpa. E é claro que ela vai ser maior ou menor a depender do nosso nível de consciência, né? Naquilo que nós já sedimentamos de aprendizado, naquilo que nós já aprendemos, naquilo que nós não gostaríamos de repetir como erro. E Deus, ele também fez uma lei fundamental do universo, né? Que é a lei do amor. Quando nós rompemos com essa lei, através de alguma atitude errada, que vá machucar as pessoas com as quais nós convivemos, de dentro da nossa consciência surge, né, uma advertência, né, como se alguém falasse dentro de nós: olha, você errou, você machucou outra pessoa, né? Então não há acusadores, isso surge de dentro de nós. Então, ao ouvir isso da nossa consciência, né, é gerado, possivelmente, um estado de perturbação que o espírito pode carregar intrinsecamente, justamente pelo fato de ter infringido essa lei, né? Ela é automática, não há acusadores, né? Isso surge da nossa consciência. Então, ao cometermos um erro, o Chico nos ensina, então, o Emmanuel nos ensina, né, que essa falta que nós cometemos, ela deixa traços registrados em nosso campo energético. Não só em nós, mas na pessoa que sofreu com a nossa atitude e também na comunidade que presenciou essa atitude, né? E isso gera consequências. Então, no livro Céu e Inferno, há um capítulo que se chama Código Penal da Vida Futura. E nesse capítulo, do André Luiz, ele nos fala que toda vez que nós cometemos um erro e ferimos alguém, entra em ação três elementos educativos, que são o arrependimento, a expiação e a reparação. O que seria o arrependimento? Né? O arrependimento é justamente a mudança de mentalidade. E é a única garantia que nós, a princípio, não voltaremos a cometer o mesmo erro, né? E é o motivo pelo qual o Espiritismo
bate tanto na tecla da reforma íntima, ou seja, esse processo de autoeducação, de busca da melhoria, de modificarmos os nossos sentimentos menos qualificados, ele surge justamente para nos auxiliar a não cometermos os mesmos erros que já repetidamente fizemos em muitas outras circunstâncias, né? Então, temos aí uma grande vantagem de ter ao nosso alcance os ensinamentos do Espiritismo que nos auxiliam a sermos pessoas melhores. Porque para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência, né? Então, se nós formos elencar todos aqueles sentimentos menos qualificados, nós vamos perceber que para uma atitude egoísta há uma consequência, para uma atitude orgulhosa há outra consequência, né? E ela vem da nossa interação com o nosso semelhante. E as nossas imperfeições, elas geram sofrimento para as pessoas que convivem conosco, né? Toda vez que nós não somos felizes nas escolhas das nossas atitudes, né? Nós deixamos agir por impulso, por egoísmo, por orgulho, as pessoas que convivem conosco, elas sofrem essas consequências. Então, a reforma íntima, ela surge como uma ginástica moral, um treinamento, né? A gente fala que não é uma corrida de curta distância, é uma maratona. E ela exige de nós uma vigilância constante para que possamos estar sempre imbuídos dessa melhor vontade, né, de não cometermos os mesmos erros, aprendermos com os nossos erros, não ficarmos fixados na culpa, para podermos continuar a nossa caminhada, que no fundo, no fundo, no fundo é eterna, né? Não existe uma linha de chegada, porque os espíritos nos ensinam que a evolução é contínua, nós estaremos sempre evoluindo. E esse é o propósito da doutrina espírita para a humanidade, né? Nos auxiliar a sermos pessoas melhores, menos dependentes do auxílio da espiritualidade superior, para que possamos um dia inverter essa posição e passarmos a ajudar mais do que necessitarmos de ajuda, né? Possamos doar mais. E para isso precisamos mudar de mentalidade, né? Temos que modificar o ímpeto das nossas atitudes instintivas, que, pelas nossas experiências, estão mais vinculadas a atitudes automáticas, no sentido de vontade de retaliação, de vingança, né, com base nas nossas experiências mais primitivas mesmo, né, naquelas em que nós nos afundamos nos nossos erros, para que possamos partir para uma mentalidade mais reflexiva, em que nós possamos pensar antes de tomar uma atitude, né? Que essa reflexão possa ser baseada no Evangelho, né? Na nossa disposição em sermos pessoas melhores, para que depois nós não nos arrependamos das atitudes que tomamos. E, em segundo lugar, depois do arrependimento, vem a expiação, né? A expiação é essa mudança de lugar em que nós experimentamos, no fundo, nós temos a oportunidade de experimentar a dor que o outro passou, né? Então, o outro só te devolve o mal que você se fez, né? Não há alguém que vá devolver isso, né? Às vezes é uma atitude do próprio espírito que pede para que ele possa atuar no auto-perdão, pede para experienciar uma consequência que ele fez, uma atitude que ele fez no outro, para que aquilo ajude a se auto-perdoar, né? Então, a gente fala, bater, às vezes bater no momento de raiva é gostoso, mas e apanhar? Apanhar não é gostoso, ninguém gosta de apanhar, né? Então, essa mudança de lugar permite que a gente experiencie situações que muitas vezes nós submetemos o nosso próximo. E o terceiro elemento, que é a reparação, é a possibilidade de corrigir o erro. E aí entra a misericórdia divina, né? Porque a misericórdia divina, ela tem mecanismos educativos que
são muito amorosos, né? Ela é uma justiça educativa, né? Então, ela nos auxilia a repararmos os nossos erros, não necessariamente só através do sofrimento. Esse não é o objetivo. O objetivo é a educação do espírito, né? Então, a misericórdia divina, ela permite duas maneiras de reparação, né? Uma seria pela dor, quando a gente experiencia a dor que submeteu ao outro, isso muitas vezes auxilia a consciência a se auto-perdoar. Ou pelo amor, quando nós somos capazes de perdoar qualquer mal que os outros nos façam, inclusive nós mesmos, né? Que os espíritos falam que esse é o processo mais difícil. Às vezes, quando a gente percebe a dor que submeteu outra pessoa, nós temos muita dificuldade de nos auto-perdoarmos, né? E muitas pessoas ficam fixas e presas nesse mecanismo de culpa, que são como algemas, que as impedem de avançar. Então, quando eu ofereço perdão a alguém, isso não representa a isenção desse alguém de responder perante a lei, né? Por isso que o perdão nunca é uma conivência com o erro, mas é a oportunidade de nós evitarmos ficarmos presos nesse mecanismo de culpa, né? E esse processo do aprendizado pelo amor, ele é muito longo, né? Quando nós observamos, temos oportunidade de vivenciar, conviver com pessoas ou situações, né? Mesmo que literárias, de pessoas que já conseguem vivenciar esse tipo de amor, né? E nos deparamos com a nossa pequenez, nós parecemos aquelas pessoas que estão na base de uma grande montanha e olha lá para cima e fala, nossa, né, quando que eu vou conseguir subir até lá? Como, por exemplo, no livro Ave Cristo, né, do Chico, em que o Emmanuel conta de um cristão que estava passeando com os filhos, né, e daí vem soldados romanos em cavalos, e eles avistam esse cristão e reconhecem ele, falam: Olha, um cristão! E ele parte para cima do cristão com as crianças, com os cavalos, né? E mata os filhos dele. E esse cristão recolhe, né, os pedaços das crianças, né? Olha bem para o soldado e faz uma prece pelo soldado. Né? Então, esse tipo de atitude nós observamos, né, e pensamos que nós não temos capacidade ainda de fazer, né? Mas esse ser humano, ele tem o que perdoar, né? O amor dele, a vivência da amorosidade dele já superou todos esses pequenas dificuldades, né, da culpa, do erro, né? Então é esse tipo de amor que Jesus fala que é o educativo, né? Quando nós formos capazes de amar as outras pessoas com muita intensidade. Porque a justiça divina, ela é restaurativa, né? Ela permite educar o agressor através do arrependimento, da expiação e da reparação. E quando nós oferecemos o perdão, ele tem o objetivo de curar a mágoa, porque a mágoa, quando nós sofremos um viés, né, quando alguém nos prejudica, nos trai, né, através da mágoa por aquela pessoa, nós nos auto-infligimos um mal muito poderoso, né? A mágoa nos corrói mesmo, emocionalmente falando. Então, o perdão, ele tem o objetivo de curar a mágoa para evitar um duplo mal, né? O mal que te fizeram e o mal que a tua mágoa fará com você mesmo. Então, o mal cessa e o ferido segue livre, né? E nos permite, quando lembrarmos daquela circunstância, fazer um processo de releitura do passado, né? Não com dor, mas um pouquinho mais vinculado à gratidão pela experiência, porque todas as experiências nos geram aprendizado. Então, nós vamos poder observar aquela circunstância muito dolorosa que passamos, né, mas com um processo de aprendizado, né, sem mágoa. Porque aquele indivíduo que nos feriu, né, ele tem um compromisso, né, com a lei divina, né? Então, a gente tira das nossas mãos aquela tendência de fazer justiça com as próprias mãos, né?
para que possamos entregar para a justiça divina, né, que é muito mais poderosa, muito mais justa do que as nossas consciências ainda primitivas. E para isso, o Mestre, né, Deus, nos presenteia com o maior instrumento educativo, né, que é a reencarnação. A reencarnação, ela vem ao nosso encontro para muitas vezes nos auxiliar nesse processo de reparação mesmo, né, daquilo que nós infligimos ao nosso próximo, em termos de dor. E daí, muitas vezes, é aquele pai que recebe por filho aquele espírito que duelaram, né, que foram inimigos, para que possam aprender a se amar, né, aquele espírito que ele prejudicou e que agora ele vai ter o objetivo de educar, encaminhar, auxiliar, né, durante toda a vida como filho. Né? Então, a reencarnação é um processo muito amoroso, em que o mestre nos auxilia nesse aprendizado, nos guia, né? Guia os nossos espíritos ao longo desse compromisso que é a angelitude. E quando nós olhamos para trás, né, e sentimos o peso aí de muitas escolhas equivocadas que fizemos ao longo das nossas encarnações, né, temos que ter um cuidado muito grande para não ficarmos estacionados na culpa, né? Pensando que naquele momento talvez foi o que nós conseguimos fazer com aquele nível de consciência que a gente tinha no passado, né? Hoje nós teríamos escolhas diferentes, né? Atitudes diferentes. Agradecer ao Pai porque hoje estamos em outro patamar de consciência, né? E que não faríamos aquilo que fizemos no passado, para que possamos sempre recomeçar. Eu queria agradecer pela oportunidade e tenha uma boa manhã.